Então, mais uma vez, boa noite, pessoal. Karen, Karina, Thaís, Alê, oh, meu coração para você. Tamo Oi, gente, eu junto. comentei, eu comentei aqui com vocês, né? Que eu fiz uma conexão com ele e essa conexão eu achei que fosse ser uns 30 minutos, né? Partiu para 2 horas. Foi tanta coisa boa, tanta energia boa. Esse cara é contagiante. Ele passa tanta coisa boa que você fica ali, ai meu Deus, iria até a noite. E aí ele comentando que ele fez uma outra reunião também com uma amiga que era para durar também 20 minutos, foi 1 hora e 40, né, Ale? Imagine a abundância. E já entrando ali na pergunta que você trouxe, né? Nem sei se é o momento certo, mas já veio aqui. A pergunta que você trouxe ali no seu vídeo, Ale, o que você deseja ali, né? É se tornar uma pessoa assim como você, abundante, que transborda. Isso é bom demais, cara, bom demais. Eu estava conectada agora na reunião do Gata e ele falou sobre isso. Não necessariamente estar ali numa reunião com clima pesado ou com muito foco, né? Você ser abundante em felicidade, né? Independente das circunstâncias. Você pode estar sério, mas você transmite bondade, amor, compaixão, enfim, e isso é maravilhoso demais. Gratidão por te conhecer naquele evento, né, de alto impacto empresarial. Você é um ser humano incrível. Gratidão também por dispor do seu tempo, da sua energia, de toda a sua expertise para poder contribuir aqui com a gente hoje. Eu tenho certeza aqui, ó, que tá todo mundo desse jeito assim, ó, né? Ai, que Bora fantástico. anotar tudo que esse cara tem. Vamos sugar a energia dele muito positivamente, mas que a gente saia daqui com vários insights poderosos que certamente você vai contribuir com todo mundo aqui. Então, gratidão, Ale. Vem se apresentar, a sala é sua, fique à vontade. Olha quanta responsabilidade passou o bastão assim em alta. Mas você comentando isso, eu achei bem interessante porque eu lembrei de um filme, que é o filme chamado Lucy, o Morgan Freeman, onde a moça ela é infectada e a frase do filme está lá no final. E todo filme ele tem a sua mensagem central e ele tem a sua mensagem final. E a mensagem do filme está na última frase. Para que vale tanto conhecimento se eu não posso compartilhar? Então, Uau. a nossa vida de contribuição, é como eu falei agora há pouquinho, né? Às vezes a gente está tão cheio que a carroça ela vai passando e ela vai espalhando sementes. E umas vão brotar, outras não vão brotar, umas vão brotar e vão virar uma fazenda enorme, e as outras vão morrer pelo meio do caminho ou vai virar alimento de pássaro. E carroça vazia faz muito barulho. Você pode perceber que aquelas pessoas que não têm conteúdo no trabalho, na nossa vida, na família, é aquela pessoa barulhenta. Ou talvez aquela pessoa que ela produz muito pouco, é a pessoa que mais reclama, é a pessoa mais chata, é a pessoa mais crica, mais exigente. Eu espero que isso não aconteça com as pessoas que estão aqui nesse encontro aqui, que vocês não conheçam ninguém assim. Só que é quase impossível disso acontecer, né? Então, quando a gente busca esse conhecimento, essa transformação, a gente quer molhar outros jardins, a gente quer levar esse conhecimento. E tem pessoas que não querem receber, e está tudo bem sobre isso. A partir do momento que eu tenho algo para contribuir e uma pessoa, ela, não quero. Antigamente eu queria bater nessa porta, eu queria bater essa transformação, eu queria invadir o espaço dela. E eu descobri que a transformação, a mudança, ela é uma porta que ela só abre de um lugar, de dentro para fora. Sim. Se você não abrir essa porta para eu entrar, eu apenas vou bater nela e vou pedir permissão para entrar, mas eu não consigo invadir mais o teu espaço. E aí a gente tem que tomar cuidado para não ser o chato da rodada, ou então, como se fala na gíria de hoje, né? O chato do rolê, né? Toda hora tá batendo ali. E cada um ele tem o seu comportamento, cada um ele tem o seu estilo. E buscando ali, né? Vou deixando aqui as pessoas entrar, quem for chegando depois. Eu sou Ale Vasconcelos, tenho 52 anos de idade, 36 anos de área comercial.
E há 11 anos eu fui infectado pelo vírus da PNL, da programação neurolinguística, da neurociência. Talvez eu não tenha te falado, eu sou hipnólogo também, gosto do processo de hipnose, não para te levar para o transe, nada mais, não, apenas para mostrar que você pode, o que você precisa está dentro do teu subconsciente. E talvez um determinado arquivo que você não tenha, a gente vai melhorar esse vírus, esse antivírus. O que que acontece aí? Porque você imagina, a PNL, a gente vai comparar aqui com o computador. Você, Patrícia, teve a concepção. Então, em 18 dias, você já estava pronta. Até hoje, você está sendo formada, né? Você Sim. está em transformação, você está em constante crescimento. Então, se for menina, chama Patrícia. Se for menino, vai chamar Patrício. Eu tenho um amigo meu chamado Patrício. Então, esse é o primeiro programa que vem nessa HD vazia. E você veio com um sistema original de fábrica, que você é menina, você é mulher. Ah, mas Ale, eu tenho meu comportamento é masculino, eu tenho uma sexualidade masculina, e tá tudo bem sobre isso. Não é para falar sobre a sexualidade, mas é sobre o como você chegou a este mundo. Então você chegou com uma HD vazia. E aí o papai e a mamãe foi lá e colocou o primeiro programa. E esse programa, o seu nome. Automaticamente veio o segundo programa, que é o nosso idioma, que é a língua portuguesa. E depois veio a nossa cultura. Sou evangélico, sou católico, sou protestante, eu sou de matrizes africanas, eu não tenho religião, sou judeu. Bom, você compartilhou e conviveu, ou até hoje mesmo, você está convivendo com o mesmo comportamento, com um arquivo de 10, 20, 30, 40, 52 anos atrás. Só que o mundo mudou. E o que acontece com esse mundo hoje? Eu quero transformar ele, eu quero fazer a coisa acontecer, só que as pessoas não estão preparadas para a mudança. As pessoas querem mudar, mas elas não querem a própria mudança. Acontece isso? As pessoas querem uma transformação, mas elas não querem ser transformadas. Agora, eu tenho um comportamento. A Patrícia tem um, a Thaís tem outro, a Karen tem outro, a Karen tem outro. Cada um tem um comportamento. E tem pessoas que a gente olha assim, meu Deus do céu, quero conectar com essa pessoa, que energia fantástica. Isso aconteceu comigo, com o Cláudio e o Te Ama, num evento. Eu estava como aluno, e quem não se senta para estudar, não se levanta para ensinar. Então, eu sempre estou na condição de aluno também. E eu sentei e olhei para a cara daquele japonês, e eu falei, eu não sei quem é esse cara, nunca vi na vida, mas eu gostei do que ele me apresentou. E aí a gente vai se achegando, né? A gente vai ali, meio moleque, e eu passei por ele e falei, cara, eu não te conheço, prazer, Alessandro. Não sei quem você é, mas, cara, gostaria de conhecer você mais. Resumindo a história, é um amigo pessoal, já veio aqui em casa, a gente se fala direto, já fui na empresa dele, já fui dar treinamento na empresa dele. Então, são essas conexões, sabe? Quando você está liberando uma energia, você está vibrando no positivo, você está crescendo para o positivo, naturalmente você vai trazer pessoas dentro da sua egrégora, equilibrando o teu barco, equilibrando as suas emoções. Então, você tem aqui um campo neural que ele está vibrando, ele está numa energia. O cérebro da gente é uma coisa que eu me apaixonei. Por isso que eu falei assim, eu fui infectado com o vírus da PNL. E não quero cura. E se existir, não me dê informação. E de repente a gente está vibrando ali na mesma energia, na mesma egrégora. E aí você vai olhar isso, você vai ver isso com relacionamento com marido, com esposa, esposa com marido, com os filhos, com os familiares, com o seu mundo externo, aquele que você não domina, com as pessoas lá fora, com o trânsito, com o motorista de ônibus, com o operador de metrô, com o seu chefe, com as pessoas que você tem que relacionar. E aí eu olho para mim, que momento que eu estou e o que eu estou passando. Então, isso é a ponta do iceberg
sobre a programação neurolinguística. O pessoal que está aí, já tiveram contato com a PNL, não tiveram? É um assunto novo? Está aberto para perguntas? Eu estou aqui para responder pergunta que eu te respondo. É quase um programa da Record. Enquanto isso, eu vou molhando as palavras aqui. Vamos lá, Thaís. Boa noite, bem-vinda. Você é da Boa onde? noite, obrigado, prazer de te conhecer. Eu sou daqui de Blumenau, Santa Catarina, Uau, que top! e isso. E eu sou estudante de parapsicologia, e na grade nós temos PNL, né, a programação neurolinguística, tem hipnose também, e um pouco de regressão. Eu já estou para finalizar o curso, mas também é tudo muito pincelado, né? O que a gente tem nessas formações assim, né? Então, não domino assuntos, sei bem pouquinho assim ainda, mas venho a casar com a tua participação hoje aqui. Vai ser muito enriquecedor, com certeza. Ah, muito bem. Mais uma irmã de missão aí. Sim, Olha, a é verdade. parapsicologia, eu tenho um processo terapêutico, mas não sou psicólogo, tá? Eu lembrei muito agora do Padre Quevedo, né? Isso não é que existe, isso é salamandras, Exatamente, Pokémons e tal. Então a gente tem que tomar exatamente, é um cuidado, grande estudante, né? porque existe muitas pessoas falando sobre assuntos que eu chamo de Frankenstein. Ele pega lá o conteúdo da Thaís, que é top, pega o conteúdo da Patrícia, que é maravilhoso, da Érica, que é fantástico, e ele compila tudo aquilo, joga numa baciada e faz a entrega. Só que ele não sabe o que ele está Exatamente. falando. Porque quando você fala da parapsicologia e você vai trabalhar com processo de rebirth, você vai fazer um processo de regressão, talvez esse daqui é um dos assuntos mais sérios que a gente tem para trazer na parte da neurociência e neurolinguística. Sim, E quando você volta num processo mental e você vai lá para o útero da mãe, ou quiçá na gestação dos seus pais, você entende o processo da onde você veio, né? exatamente. Até sendo um pouquinho invasivo aqui, depois a gente vai entender por que que eu não faço, por que que eu tenho uma crença limitante. Ah, o que que é a crença limitante? Em determinado momento, eu travo. Eu não tenho merecimento. Eu olho para você, você é morena, é isso? Isso. Morena. Então, dentro da sua genética, você teve negros, brancos e europeus, né? Assim, Sim. brancos e europeus, os negros e índios. O que Uhum. aconteceu no Brasil em 1500? O Brasil ele não foi descoberto, ele foi invadido. As índias estavam nuas aqui e foram violentadas. Os negros foram trazidos nos grilhões, com travas na garganta e nos pés, sequestrado dos direitos dele. Deles, que eram Agora, gente aonde moravam, né? Eles tinham toda uma história, uma família, uma construção e simplesmente foram destituídos dessa personalidade, dessa história deles, né? exato. Então, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a antropologia. Então, eu tenho lá a matriz africana, eu venho lá da cultura daquele país, e eu sou jogado aqui, obrigado a trabalhar na pancada, na porrada, e se apresenta um cristianismo de goela abaixo, e está tudo bem sobre isso, não criticando. E na hora que a gente pega as nossas vidas, dos nossos filhos, você vê que algumas classes, elas se travam, e elas vão trabalhar, não vou dizer que é subemprego, mas ele vai ser um porteiro, ele vai ser um segurança, ele vai trabalhar no emprego que ele acha que ele não é merecedor, que ele não é capaz. Porque sequestraram isso dele, esse direito dele ter. E essa memória, ela está no nosso subconsciente, de memórias dos nossos antepassados. E como é que a gente faz Tem isso? Num todo, treinamento, todo sentido. num treinamento de inteligência emocional, que a gente vai trabalhar tudo isso, a gente vai ancorando, a gente vai mostrando o caminho, a gente vai mostrando o caminho de possibilidades, porque você trabalha lá no processo de regressão. E eu faço
esse processo e também te leva ao futuro. Eu coloquei um vídeo hoje para vocês. Imagina que nós estivéssemos aí em Blumenau, Santa Catarina, e você chutasse uma lâmpada. E essa lâmpada sai um gênio. E esse gênio sou eu. Agora, eu vou fazer apenas uma pergunta. O que você quer da vida? O que você deseja? 99% das pessoas falam ser feliz. Mas o que é ser feliz? Quero ser grande, mas o que é ser grande? Eu quero ser rico, mas o que é ser rico? Então, se você tiver a pergunta certa, com a resposta certa, a mágica acontece. E nesse processo de treinamento, eu te levo até o futuro. Eu não faço só o processo reverso, como eu pego o presente e te levo até o futuro, com 80, 90, 100 anos. E você vai sentir as mesmas emoções uterinas. Porque tá tudo dentro de você. Você já está programada para a sua vida toda. Se a gente fosse falar em vendas, quem pergunta, domina, e quem responde é dominado. A pergunta certa, ela vem com uma pesquisa de você olhar ali para o rosto de uma pessoa, você vê quem está inclinado, quem não está inclinado, quais são os movimentos que essa pessoa tem, as microexpressões faciais, as ancoragens que você vai construindo para depois você fechar o negócio. Por quê? Do outro lado também existe uma outra vida. Existe uma pessoa que está te analisando. Existe uma pessoa que ela tem um sonho, um desejo. E qual é esse desejo? E aí é onde você se torna o gênio da lâmpada. Faz sentido? Né? Então, quando você consegue levar a solução ao teu público, eu não sei o que vocês fazem, para quem vocês fazem, e aí eu começo a falar, nossa, é interessante isso. E para cada pessoa, vamos supor que eu vendo a caneta Bic, né? Eu vendo uma caneta Bic. Vocês sabiam que esta caneta aqui, ela escreve em outros idiomas? Ela escreve em inglês, ela escreve em mandarim, ela escreve em espanhol, ela faz desenhos. É a caneta que faz a mágica? Não. É a pessoa que está atrás dela. Quais são os seus arquivos? Qual é o teu conhecimento que você tem sobre este produto? E como você vai atingir esse outro cliente? E eu não vou falar sobre a caneta. O que eu tenho que perguntar para ele, o quanto que essa caneta ela poderia fazer diferença na sua vida? O quanto que a Thaís ela pode fazer diferença na vida do outro com o conhecimento que você tem e você fazer essa transferência virando um negócio. E tudo bem se você entregar gratuito. Tá tudo bem sobre isso, só mas é sobre business também que a gente vai falar. Então você pode dar, sabe aquela coisa quando você vai no supermercado e a pessoa ela te dá ali um snack para você experimentar, uma bebidinha? É a mesma coisa. Então você também pode levar o seu conteúdo para a pessoa te conhecer, você dá uma solução ali para ela e de repente você ser uma pessoa desejada por ela. Thaís, você que movimentou aí, você vai trabalhar especificamente em qual área? Deixa eu ver o que que eu posso contribuir aqui com você. Nesse momento, o meu público ele é dos homens e mulheres de 21 até 60, 70 anos de idade. Ainda não fiz uma especificidade. Para o futuro, a partir do ano que vem, são mulheres no período de puerpério. Então, o início da gestação até o puerpério. Eu vou focar para o ano que vem, não mais esse ano. Mas eu gostaria de te dizer que hoje cedo, como faz sentido as tuas palavras? Olha, eu tinha um café combinado com uma amiga
profissional e a gente ia apresentar as nossas funções para trocar de pacientes, né? Para indicar pacientes. E aí ela se acidentou no caminho e acabou cancelando. E aí ela torceu o pé, e aí a gente foi conversando, desmarcou, daí eu disse, eu vou te dar vou te fazer te mandar uma mensagem, e você vai refletir sobre essa mensagem. Aí escrevi lá, o que será que qual é a decisão que você está com dúvida de tomar, porque a parte de quadril, membros inferiores, nos leva a ir para frente ou para trás, para lateral, direita e esquerda, é o nosso caminho. E quando a gente tem dúvida em alguma coisa e a gente não sabe exatamente que caminho seguir, às vezes o corpo dá um jeito de fazer a gente parar para pensar e analisar e decidir. E, no meu ver, ela torceu o pé para poder ter esse momento assim de reflexão. Aí mandei isso para ela assim. Aí ela respondeu: Nossa, eu nem tinha pensado nisso. Muito obrigado. E vem de Fantástico encontro isso. com o que você está falando, assim, da gente entregar, e tudo bem de entregar uma orientação, fazer de graça, está tudo certo, assim, algo que vem naturalmente, assim. Mas ali mesmo você já deu um sentido para a pessoa, até para ela pra ter um pouco mais de clareza, assim, porque na maioria das vezes a gente não associa, né, o que acontece com o corpo físico com as emoções, com os sentimentos, com aquilo que a gente está vivenciando, né? E se a gente Sim. não para, o organismo dá um jeito de fazer a gente parar para resolver aquilo. E aí ela ficou, inclusive ela é psicóloga também, né? Claro, a gente tem momentos que a gente está naquele ponto cego, que não enxerga as coisas que estão na nossa frente, né? E aí eu entendi que ela também talvez estivesse nesse momento que ela não parou para pensar nisso, assim, que pode ser uma decisão, alguma coisa que ela está com dúvida de seguir, de fazer, e não tem um momento para afirmar isso entre ela, né? Mas é muito engraçado, assim, veio bem de encontro que está se falando, tá se Olha, que falando top agora. isso. Para você ver, às vezes a gente está tão imergido, né, nos problemas de fora e a gente esquece do avião. Sim, Por que que eu falo do avião? Em caso de despressurização, máscaras cairão. Primeiro você põe em você. você. Não, mas é meu filhinho que está do meu lado. Você. Ale, mas é egoísmo. Você. Não vai poder ajudar o filho, né, se tiver desmaiado. Exato. E é natural que a mulher, ela termina sendo anulada já na gestação. Quando o pai sabe, como o homem sabe, ah, menina, putz, eu queria um moleque para jogar bola. E a criança sente toda aquela energia, o bebê sente tudo aquilo ali. Porque eu tenho relatos de pessoas que nos voltaram do rebirth, voltaram para o renascimento. Ela falou assim: Poxa vida, minha mãe tentou me abortar, minha mãe não gostava de mim, eu tenho fibromialgia, o útero apertando, a rejeição, tudo mais, e eu liberei perdão e nunca mais eu tive dor. E da pessoa estar do lado da mãe, abraçar assim, desmontar. E essa liberação, ela é uma liberação que gera hormônios positivos, gera coisas fantásticas. Olha, meninas, vocês que estão aí, ó, deixa eu ver aqui, é, saúde integrativa, Nutri, psicóloga, a Érica, vocês colocam aí, né, o que vocês têm de profissão, porque a gente vai dar uma orientação. Tudo é energia. E eu vou falar sobre energia da física quântica. Quando você libera uma energia, você libera uma voz, ó, psicanalista, legal, você está liberando uma energia de 1 septilhão de quilômetros por hora. Já foi no Japão e voltou. Foi na Lua e voltou. Foi no Sol e voltou. Agora, vamos fazer aqui uma análise. Eu gosto de rock. Aqui em São Paulo tem a 89, que é rádio rock. E tem a Kiss FM, também é rádio rock. Só que uma está no 89 e a outra está no 94. Elas estão na mesma frequência? Sim. Estão na mesma sintonia? Não.
Agora, quando eu jogo a mesma frequência e mesma sintonia, a coisa acontece. Aí, pô, Patrícia, vai se ferrar, quero que você se dane. Ela está na mesma frequência e na mesma sintonia comigo. E ela está no Japão e eu estou aqui no Brasil. E essa energia chega até ela, que é o efeito borboleta. E o contrário também é verdadeiro. Quando você emana palavras positivas, coisas boas, coisas fantásticas, coisas maravilhosas, o que acontece? Também você vai conectar com pessoas boas e maravilhosas. O caso que eu conheci a Patrícia, uma particularidade, nós estávamos numa adversidade muito grande. Houve um problema num evento e está tudo bem sobre isso. Faz parte do processo, nem tudo é perfeito. E houve algumas pessoas ali que eu conectei. Mesmo diante de um problema sério, eu falei, não, peraí, estou aqui, vamos até o fim, eu não vou desistir. Porque eu tenho um objetivo de entender esse processo aqui, de entender esse treinamento, de entender esse programa. Se ele vai fazer sentido para mim ou não, não importa. E, de repente, conectar com um, com B, com C, com D, com tal, e semelhante atrai semelhante. E eu tenho uma velha máxima que nós falamos, é que o Deus une propósitos. Qual é o seu propósito de vida? E se você tiver nessa energia o tempo todo, você vai encontrar pessoas que vão agregar ao seu público. Como é que você pode fazer isso? Primeiro, através da meditação. Eu sou um cara que eu não desligo. Ou, melhor, eu não desligava. Elétrico, o tempo inteiro. Sabe, eu cheguei cansado hoje da rua, estava em visitas. Eu encontrei 2 clientes assim que um não encontrava há 16 anos. Ela voltou para o Brasil e eu fui tomar um café com ela, e foi fantástico. Então, eu cheguei em casa, minha vontade era tomar um banho, pegar um livro, ver um YouTube, alguma coisa e descansar. E, de repente, eu vim aqui para o escritório, eu estou numa energia, não sei por certo, numa vontade de virar à noite aqui e entregar conteúdo para vocês. Porque a energia que vem daí, ela pega aqui em mim, me gera a obrigação e o desejo de eu passar isso cada vez mais para vocês. Então, quando eu falo de energia, eu também vou estar vibrando o quê? Eu vou estar vibrando as minhas células. Faz sentido para vocês isso? Estudando a célula, Para o noção, profissional de saúde faz total sentido. lendo. Então, o nosso corpo é 70% o quê? Água. Vamos dar adjetivos para essa água? Água limpa, água cristalina, água pura, água que a Patrícia está bebendo, água que eu vou beber, porque minhas palavras estão secando. E assim vai. Então você está vibracionando dentro dessa água. E o contrário também é verdadeiro. Água ruim, água suja, água podre, água parada, água má. Vamos inverter? Má, água, mágoa. Olha a transformação que eu fiz nessa célula através de uma programação mental. Nossa, eu tenho uma raiva. Nossa, eu não suporto ver a cara da Thaís. Pegar a Thaís aqui, que ela está aqui em cima da minha tela, aqui fica mais fácil. Nossa, não, não vai, não vai, não vai, não vai. E a Thaís nem não está nem aí para mim. Ela nem sabe que eu existo. Mas só de olhar para ela, ela já me irrita. E eu estou tomando veneno. E eu estou contaminando a minha célula. E essa célula vai contaminar outra e vai contaminar outra. Voltando a falar sobre energia e frequência, como é que você transforma isso pela neuropsíquico, endócrino, imunogenética? Uma palavra só, tá? É rapidinho, é super simples, gente. Isso é simples demais. Só que não, né? Não queira pegar esse processo aqui, só pega o movimento. Neuropsíquico endócrino, eu controlo. Imunogenética vai sozinha. E depois que você transformou a célula, ela se transforma tanto para o lado bom quanto negativo. E no processo de meditação, onde você para ali 15 minutos, 10 minutos silenciando, ouvindo ali uma vibração 432 MHz, você vai entrar numa frequência de ondas
mais leves. E através disso, você manter o mesmo pensamento. Agora a gente fala de neuroplasticidade. O mesmo pensamento, a mesma energia, nessa mesma frequência, você vai começar a criar uma nova conexão neural. Quer emagrecer? Foco, energia, determinação para tal. Ah, mãe, quebrou o padrão, volta. Gato mião, volta. Volta. Realmente é com você. É você ter um encontro com você. Agora, qual foi a última vez que você esteve com você? Ah, eu vou tomar banho com o Alessandro hoje, eu vou dar um banho no Alê, eu vou fazer carinho na barba dele, eu vou acariciar o peito, a barriga, as suas pernas, eu vou. Ai, que maravilha! Mas você não vai mais tomar banho como adulto. Você vai tomar banho como criança. Porque o adulto é chato demais. Porque o adulto já tem suas manias e as suas opiniões. Você vai comprar o sabonete Pom-Pom ou Johnson Johnson, com cheiro de criança. E você vai dar banho na sua criança. Você vai trazer a diversão para você. A frequência boa para você. Você já viram briga de adulto? Dura 10 anos, né? Não se fala, não conversa, sabe? Na hora que a pessoa morre, tá lá no caixão, ah, vou perdoar porque morreu. Isso é mais sobre você do que a pessoa que morreu. Não vai mudar nada para a pessoa. Agora, você já viu briga de criança? Dura 5 minutos. Será que a gente não precisa ser um pouquinho mais infantil e cuidar da nossa criança interior? Olhar para dentro dela e perguntar: aonde que está a Patrícia? Aonde que está o Sandrinho? Que é Alessandro, né? Então, quando eu era criança, todo mundo chamava de Sandrinho. Onde é que está o Sandrinho? E você visitar essa criança e perguntar se ela está tudo bem, o que ela quer comer. Porque as nossas doenças de hoje veio lá do passado. Sabe aquela criança que tinha vontade de comer alguma coisa e a mãe falava, ah, não tem dinheiro. Quem nunca, né? Na volta a gente compra. Ah, na volta a mãe vai passar por aqui e compra. Aí minha mãe era malandra, não tinha dinheiro, tudo bem. A minha mãe fazia outro caminho para voltar. A gente dava até uma volta a mais, e aquilo doía no coração da minha mãe. Hoje eu entendo isso. Mas quando a gente é criança, a gente não entende. E qualquer coisa tá bom para substituir. E quando a gente cresce, a gente começa a comer aquilo que a gente tinha vontade lá na infância. Só que você está comendo o doce, o pão, a pizza, o refrigerante, a pipoca, você está comendo outras coisas, e lá dentro do teu subconsciente não é o chocolate choquito que eu queria comprar. Não é o Toblerone, não é o Deep Link. Para quem é da Deep Link aí já vai revelar a idade aí. Que era o pirulitinho que você colocava num pozinho, né? E aquilo, poxa vida, a Karen deu risada, a Karen revelou a idade dela. É? Então, é da sua época, né? Também da minha. Eu era um cara que eu queria ter bicicleta, eu queria ter um carrinho controle remoto, eu não tinha. E olha só, aos 16 para 17 anos, eu trabalhando, eu comprei um carrinho com controle remoto. Eu já era homem feito, mas eu queria ter. Então eu fui buscar a minha criança ali. E eu a visito ela Vou ver se eu encontro ela aqui para apresentar para vocês, né? Eu visito a minha criança é, quase todos os dias. Quase todos os dias. Eu não deixo de visitar ela, de falar com ela, de mostrar, olha só onde você chegou, onde você está. Deixa eu ver se ele vai estar nesse celular aqui, que eu fiz uma limpeza de memórias.
Meu celular já não cabia mais nada. E essa criança interior, eu mando boas energias, eu converso com ela, eu falo com ela, eu brinco com ela, eu dou atenção para ela. E quando eu estou no adulto e eu tenho problemas, ou melhor, eu tenho desafios, eu protejo a minha criança para que ela não entristeça. Agora, as pessoas que chegam hoje no consultório, no tratamento de vocês, vão conversar com vocês, elas estão cuidando do quê? Do físico, do mental, do espiritual, das frustrações que ela não tem, do iPhone que ela não tem, do marido que saiu de casa e não deu bom dia, da esposa que saiu de casa e não deu bom dia. O que que eles estão indo cuidar? E Só nesse que momento, a gente vê que isso é um programa corrompido. Ele é um vírus na minha memória. O que que nós somos? Apenas um antivírus. Vocês conhecem pessoas que têm crise de ansiedade? Bastante, né? Como é que você quebra esse padrão da ansiedade? Eu brinco assim, eu pego o caderno. Sério? Você tem ansiedade? Ai, peraí, deixa eu ver o que eu quero anotar, que eu quero aprender como é que é ter ansiedade. Fala pra mim como é que ela começa. Ah, é? Ah, ela começa assim. Aí a pessoa para e ela começa a ver para ela. Ela identificou aonde começa. O que que eu preciso? Aqui está o seu antivírus para você evitar. Como? Respiração. Olhar para dentro de você. Já conversou com você hoje? Ah, mas para você é fácil. Não, não é não. Depois eu vou falar um pouquinho da minha história para vocês. É simples? É. Agora você tá disposta à mudança? Vocês já viram a gente chama de pirâmide, né? Mas a pirâmide da PNL, que a primeira base é ambiente, que a penúltima é identidade e a última é espiritualidade. Mas a gente vai parar na identidade. E ali no meio você tem mais algumas coisinhas. Então eu estou aqui num ambiente. A gente está aqui nesse bate-papo legal, bacana. As pessoas riram, já tiveram insights, já se identificaram e é com a sua identidade. E na hora que você desliga o computador, alguém vai chegar lá, "Hey, acabou a sessão de coach." Aí você voltou para o seu ambiente real, aquele que você vai viver. E se a sua identidade não estiver forte, o ambiente vai te contaminar. E na hora que a sua identidade estiver forte, você muda o ambiente. Você vai mudar a frequência das palavras. Você vai mudar a sequência das palavras. Você vai trazer um novo vocabulário, enriquecendo o teu metafísico. Porque como que as pessoas estão assim, né? Ai, vamos lá, ai, legal, bacana, né? Ou você vence a vida assim. Você tá assim, para ir trabalhar, feliz, ah, eu gosto de trabalhar aqui. Ah, fantástico, adoro as pessoas. Ah, muito. Ou você tá aqui, pô, trabalhar aqui é fantástico, gente. Aqui eu tenho uma energia positiva, aqui eu trago a minha energia, aqui eu trago tudo que eu sei, eu transformo pessoas e faço a coisa acontecer, né? Então tá dentro de você a tua postura, o teu posicionamento. E o ambiente, ele vai te moldar a isso. O ambiente, ele é muito importante para a transformação das pessoas. Quando eu estou ali no processo terapêutico, e você está ali conversando com a pessoa, ela está batendo papo, está falando, eu deixo. Eu vou interagindo, eu vou dando linha, eu faço perguntas, eu não deixo a pessoa desabafar. Eu vou provocando. É. Eu quero que a pessoa entre cada vez mais na conversa. Escuta, onde é que você mora?
Ah, eu moro na comunidade tal, eu moro na favela tal. Ah, putz, lá é complicado chegar. Aquele é o ambiente real dela. E ela não sabe como sair dali. Aí ela vai escutar o pancadão, é a cerveja, é a bebida, é o cheiro de churrasco, e aquilo vai encalacrando. Aquilo é real para ela, aquilo vai validando. E como eu quebro essa bolha? Fazendo que ela experimente outros ambientes. Aí a gente volta na ancoragem dos pai e da mãe. Metida, metido, você não nasceu para isso. Só você que quer ser o riquinho da família, né? Olha, não anda mais com ninguém aqui da família. Ele só anda com os amiguinhos dele que agora tem carro, é lá da Faria Lima. Você nasceu pobre, vai morrer pobre. Ninguém nunca escutou isso aqui, né? Ninguém nunca teve essa ancoragem aqui do pai e da mãe. E até os nossos 12 anos, que vai 7 aos 12, agora existe aí algumas controvérsias, e está tudo bem, porque é o processo de evolução mental, você tem a sua formação. E quem validou a sua informação? Não foi pai e mãe? Agora, se eu olhar para os meus pais, da onde eles vieram? Qual foi a informação que eles tiveram? Sabe aquela coisa Globo Repórter? O que eles comem, o que eles bebem, da onde eles vivem. Se eu olhar para os meus pais, meu pai já é falecido, pernambucano, meu avô casou 5 vezes, enterrou 4 mulheres, meu pai ficou órfão aos 5 anos de idade. E como é que você pede amor por uma pessoa dessa que não teve amor de pai e de mãe? E aí meu pai era um cara bruto. Meu pai não era um cara fácil de lidar. Minha mãe, meu avô vendeu todas as terras e deixou a minha avó na rua, os meus 5 tios e a minha mãe. Como é que você pede amor para essa mãe? Só que a minha mãe é uma pessoa amorosa. E meu pai não era um cara amoroso. Não era um cara ruim, mas não era um cara carinhoso, porque era o estilo de vida dele, como ele foi moldado. Existe uma experiência de um pai que era alcoólatra e ele batia todo dia nos filhos e na esposa, nos filhos e na esposa, até que esse cara morreu. Um dos filhos foi preso e o outro desapareceu. Vários anos depois, encontraram os irmãos, conseguiram reunir. E perguntou para o filho que tinha sido preso: Cara, mas o que que aconteceu com você? Também você quer o quê? Com o pai que eu tinha, eu só podia virar um drogado, um bandido, um alcoólatra. E eu tô preso. E o outro casou, tinha 2 filhas e era empresário. E por que que você se tornou o que se tornou? Também, com o pai que eu tinha, você queria o quê? Que eu fosse igual a ele? Fez sentido? Então, a referência de cada pessoa é um ponto de visão. O que está dentro de você é o que vai determinar suas ações. Quais são os programas mentais que você tem que você vai sair realmente para agir? E o processo de ação, ele tem 4 pontos importantes aí, que a gente ouve muito falar sobre o fazedor, que é o colérico, o reclamador, que é o melancólico, o procrastinador, que ele é o fleumático, e o sonhador, que é o sanguíneo. E vocês já ouviram falar que isso é hormonal? O colérico, ele é terrível. Ele é T3, T4, ele é tiroxina, ele é raiva, ele é temperatura, ele é quente, representada lá pelo desenho divertidamente. É o estouradinho. O sanguíneo é aquele cara que passa na rua, nossa, olha, não parece tal pessoa.
Pô, aquele ali, e tira sarro, e faz sonhos, e vibra, e sonha, e dá risada de tudo. Ele, cara, é a felicidade em forma de gente. Ele veio ao mundo a turismo. Essas duas pessoas são externas, são para o mundo. O colérico é o cara da execução e o sanguíneo é o cara do marketing, o cara da criação. Se esses dois se encontrarem, é explosão, é bomba nuclear de resultado. Porque um pensa e outro executa, e assim vai. Aí nós vamos para os dois internos. Aí um é fleumático, aquela coisa meia leão carnal, que ele tenta fazer uma piada que é engraçada. A forma dele falar é leve, tranquila e serena. Para quem deu aula para quinta série, é capaz de fazer qualquer coisa na vida. É assim, né? O humor dele, né? Então, ele é interno, ele é internalizado. O que manda no organismo dele é insulina. Sabe quando a gente come bastante daquele sono? É ele 24 horas. Para que fazer tal coisa se daqui a pouco não é mais necessário? Para que mudança se sempre funcionou assim? Aí a gente vai para o melancólico. Melancólico representa pelas mães ou pelas empresas matriarcas. Se eu morrer, eu quero saber o que que vai ser dessa casa. Se não for eu aqui, vocês não fazem nada. Né? Tudo nas minhas costas. Sabe, eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais a pressão, mas ela não sai. Eu não aguento mais esta empresa, mas ela não sai. É aquela pessoa, não, 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 deixa que a mãe faz, você não sabe fazer. Não, vai brincar um pouquinho, deixa que eu ponha a comida no seu prato. Deixa que eu arrumo a sua cama, você não sabe fazer nada. E é aquela pessoa que ela termina absorvendo tudo para ela, mas é uma pessoa organizada, é uma boa pessoa. Não existe movimento ruim. A gente só precisa entender quais pessoas que estão com a gente e aonde eu coloco essa pessoa. Você imagina você pegar um fleumático para vender qualquer coisa. Ele vai vender, mas ele vai vender como uma forma técnica. Olha, essa garrafa, ela tem 484 ml, ela tem 4 voltas de rosca para facilitar, e ela mantém a temperatura a 22 graus numa temperatura externa 45. Você pode reabastecê-la ela durante o dia todo e colocar o seu nome. Nossa, gente, imagina comprar de um cara desse, se o cara é sanguíneo. Se o cara for colérico, então ele nem atende. Agora, o sanguíneo vendendo. Gente, eu tenho aqui uma, olha, novidade no mercado, ninguém tem, só eu tenho exclusividade. É uma garrafa aqui que você leva água, você leva vinho, você. Olha, na boa. Se você toma uma cervejinha, quiser disfarçar ali pro teu chefe, coloca a cerveja aqui, fica geladinha, top. Teu chefe nem vai perceber. Ó, eu faço isso, meu chefe nem percebe. Eu tomei aqui, ó, a minha, ó, pode ver, ó, Tigeiro, cerveja boa demais. Toma aqui a minha. Hã? Cara, fantástico. O cara acabou de colocar a boca. Ele é sem noção. O melancólico, olha, isso aqui é o que a gente vende, né? Ele é um produto maravilhoso, eu uso, eu recomendo, e eu vou montar uma planilha para você explicando, dando a precificação, quando eu vou entregar para você, a quantidade de caixa que vem. Que cor que você prefere, preta ou vermelha? Porque eu só tenho uma preta, eu tenho que ser sincero com você. Eu não vou te enganar, porque eu não gosto de gerar problema, eu só vendo aquilo que eu acredito. O colérico. Olha, eu tenho 2 minutos para falar com você, vai logo ao ponto. Quanto ela custa? Não, 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 vem com história, não, 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 tem preço não. Quanto ela custa? Tanto. Beleza. Qual é o prazo de pagamento? Tá, fala com a minha secretária, eu vou autorizar o pedido. Tá bom? Só isso? Tá, tchau. Fácil trabalhar com um cara assim? Não. Agora, como você trabalha a neurociência para vender ou para você falar com as pessoas? Interpretação do corpo, do não verbal. Você olha na mesa da pessoa, tá muito bagunçada, pode ser um colérico ou pode ser um sanguíneo. Vai direto ao ponto. Se chegou no escritório, ou você está numa videoconferência, a pessoa está com um brinquinho, ela está com um batom, a sobrancelha está feita, a roupa dela tem babadinhos, tal, é melancólica.
Ela é perfeccionista. Então você vai no ponto, você vai falar o que ela precisa de ouvir. Você vai ser assertiva. Se o cara tiver uma voz tranquila, com português correto, e ele fazer perguntas e dar uma pausa dramática, certamente essa pessoa ele é mais fleumático. E como eu vou conectar com essa pessoa? Usando a técnica de rapport. E rapport não é mitose. O que o pessoal fala, imita a pessoa. E eu já vi vendedor falar assim, você está me imitando? Porque, cara, eu faço esse movimento, você faz? E o cara sacou, porque o comprador também é treinado para rapport. Então eu fiz aqui esse movimento, é um movimento para o outro lado. Ou então eu fico estático, que ele está me comandando. E depois eu começo a comandar ele. Então, primeiro eu estou no ambiente externo, eu estou no ambiente dele, eu estou no mapa dele. E eu deixo ele à vontade comigo. A partir disso, eu não falo de produto. Eu pergunto, qual é a sua real necessidade para essa caneta para saber se vale a pena eu continuar te atendendo ou não. Porque o tempo é o que você tem de mais valor, e isso eu prezo muito. Então, quero te atender na sua demanda. Opa, esse cara não está me fazendo a empurroterapia. Mentira, gente. Artes da persuasão. Eu tô doido para vender, eu preciso de vender, eu vivo de vendas, eu sou um cara da venda há 36 anos. Mas como é que eu vou conduzir? Primeiro, tô nem aí para você. Tô nem esquentando a cabeça. Você quer, quer. Se não quer, tem quem quer. Lógico que a gente não vai fazer bem assim. Mas sabe aquela coisa? Vamos ver aqui. Eu vou lembrar algum tempo atrás, e hoje o mundo mudou. A gente saía, queria dar aquela paquerinha, e aí tinha aquela menina bonita, a menina mais bonita da escola. Os moleques iam tudo ali nas meninas. E o cara inteligente ia para as meninas feias, porque a menina feia também ela é bonita. E de repente, as bonitinhas iam chegando naquela roda. E se tornavam amigas, e quiçá namoradas, e quiçá até esposas no futuro. Tá? Mas as feinhas também casaram, porque elas tinham muito conteúdo. Então, quando você atende uma pessoa sem aquele interesse, aquela ânsia de vender, aquela angústia de vender, aquela ansiedade de fechar o negócio, você pode usar âncoras na hora da dúvida. E a pessoa assim, eu até fiz um texto essa semana que eu testei muito bem. E se juntos a gente achar uma solução para esse problema, seria viável ser o teu fornecedor? Se você me achar uma solução. Um pouquinho antes de eu entrar aqui, fiz convite para uma pessoa. E se eu não for transformada? Bom, a transformação é uma porta que se abre de dentro para fora. Eu não posso bater na sua porta e entrar. Agora, o que a gente vai fazer se você não se transformar é mais sobre você do que sobre mim, porque as ferramentas você vai ter. Faz sentido para você? Ela faz. Então é isso. Então você já está no evento. Bem-vindo ao Desafio no Limite. Então, assim, o que que eu fiz? Eu fiz a pergunta, dei a resposta e apenas comuniquei que o pedido dela está sendo entregue. Vocês já usaram a palavra mágica ou na hora da venda? Ela é fantástica. Você prefere de manhã ou à tarde? Terça ou segunda? Eu não estou dando alternativa. Não, eu prefiro de manhã. Opa, eu já comecei a colocar no funil de venda aqui. Que é bonito, né? Funil de venda. Peneirar a venda. Não, gente, eu estou indo para o fechamento. Ponto. Se eu estou no cliente, ele me recebeu, ele quer comprar, eu quero vender. Agora a gente tem que colocar aliança aqui. Né? O que que você quer do meu produto? Tal, isso eu não entrego. Mas eu entrego isso. Isso eu não sei, vou buscar informação.
Ah, isso eu entrego dessa forma. Aí você vai para a sua parte técnica. Agora, vocês trabalham com vendas, todo mundo aqui? Não. Ou atende o cliente, né? Então, se vocês atendem o cliente, eu lamento informar que todos nós somos vendedores. Eu ia falar isso agora, tudo vendedor aqui, hein? Tudo vendedor. Exato! Ah, eu tenho uma clínica. Você é vendedora. Eu sou psicóloga. Você é vendedora. Ah, eu sou uma terapeuta. Você tem que vender o seu serviço. Você não tem que fechar orçamento. Vender. E se juntas nós fizéssemos esse período aqui terapêutico, faz sentido para você? A gente vai fazer um teste de validação para saber se eu vou continuar com você e se você vai querer continuar comigo, porque vai ser uma relação de troca. Foi uma venda sem interesse? Foi. E aí eu tô te validando, tô dando poder para ela para me experimentar. O que que eu vou fazer? Eu vou entregar o máximo. Se ela me contratou 100%, eu vou entregar 110. Eu vou surpreender ela. Eu vou fazer um encantamento. Eu vou mandar mensagem. Eu vou fazer, sabe, com que ela se sinta acolhida em todos os sentidos. Ah, eu sou odonto. Pega a tua secretária, manda mensagem para ela. Durante o dia, foi tudo bem, tá tudo bem, passou anestesia, como você está se sentindo? E detalhe, antes que rapport aconteça, nada acontece. Se você não tiver rapport com o teu público, o que que é rapport? É conexão, é empatia, é o sorriso, é você ter a postura do ambiente que a pessoa tá, é a roupa certa, é a comunicação certa, é a roupagem, o decote, o blazer, é você passar a sua autoridade. E é sobre você. Porque a gente sabe hoje que as pessoas, elas não estão se valorizando muito nos conhecimentos. E de repente, Thaís, o que que você gosta de fazer? Fala um pouquinho. Ah, eu tenho dois pets maravilhosos. É, nossa, um destruiu a minha casa. Eu falei, não brinca. E eu não saberia nem o que fazer. E aí, o que que você fez? Ó, o que você fez? Lembra do gênio? O que você quer? E eu estou dando atenção para você. Vocês que trabalham no processo terapêutico, crianças, criança mesmo, que está passando por terapia. Quais os pais abandonaram seus filhos, ainda pequenos? Sabe o bonitinho que sai para lá? A mãe chega do trabalho cansada, pegou o transporte público, tá de saco cheio do chefe. Aí o filho chega, mãe, olha que bonitinho. Ó, mãe, o que que eu fiz? Não, bonitinho, mas sai para lá. A mãe tá cansada. Aí você tá lá no fogão fazendo a janta. Moleque, sai daqui, a panela tá quente, você vai se queimar, sai para lá. E aí você senta no sofá, 9h30 da noite, o que que você faz? Pega o celular para não ver nada. Aí o filho chega lá com um desenho, mãe, eu fiz aqui pensando em você, tá, filho bonitinho, mas sai para lá, deixa a mãe descansar. É o bonitinho, sai para lá. E aí, quando chega na vida adulta, a gente tem que ir para terapia, porque a nossa criança foi abandonada. Será que o pai e a mãe sabem disso? Não. Eles já testaram isso? Ou eles estão repetindo um modelo da infância? E aí vem os temperamentos, a raiva, o desprezo, a tiração de sarro, o eu vítima. Pô, eu tô cansado, não aguento mais, que saco de casa, não aguento mais essa família. E aí você tá mandando uma energia, uma frequência e uma conexão. Aí deu errado. E aqui dentro tem algo que muita gente não fala, que é da amígdala cerebral. É ela que dispara todos os hormônios
para você ter a atitude que você tem. E é 1 septilhão de quilômetros por hora. O jeito de falar, torcer a boca, tal. O teu cliente está te vendo, o teu marido está te vendo, a sua esposa está te vendo, os seus filhos estão te vendo. Microexpressões faciais, se a pessoa está gostando ou não da conversa. E aí a gente tem que ter o Semancol como vendedor. Qual é o meu programa e qual o programa que está nele? Eu opero em Android, o cara é um iOS. Como é que a gente conversa? Não conversa, só se comunica. Com o meu cliente, que momento que o meu cliente está? O que ele está vivendo? Quais são os programas que ele tem? Como é que foi a infância dele? De onde ele veio? E se ele não entender que foi o ambiente que trouxe todo esse comportamento dele, ele não quebra a bolha, porque ele tem medo de sair dali. Ele está gestacionando ainda, está em gestação. Tem uma piadinha que a gente fala, fui abastecer o carro e sabe esses cachorro caramelo? Vocês viram a latinha de rua? Tava deitado em cima de uma tábua que tinha um prego. Eu falei para frente, meu amigo, mas esse cachorro tá deitado aí, em cima desse prego, ele não sai? Ah, isso aí já faz 2 anos que esse cachorro dorme aí. Nessa tábua? É. E esse prego? É que não tá doendo ainda. Tem pessoas que acostumaram tanto com a dor, e essa dor faz parte do corpo dela. E ela não sabe como sair. E ela nem sabe que existe uma solução. E aonde é o nosso maior desafio? Da gente trazer para a pessoa uma informação, uma conexão e um programa que aquele é um problema. Agora, deixa eu ver se eu vou fazer a conta certa aqui. 60% da população mundial, opa, deixa eu pegar minha calculadora. 60% da população mundial é melancólica. Vai reclamar, é procrastinadora, é difícil. Se não for eu, isso aqui não sai. E assim vai. 3% é fleumático. É a pessoa que tem que trabalhar no financeiro. Ela não tem que trabalhar com relacionamento de vendas. Ela tem que ser uma pessoa da parte de organização, crítica, criteriosa. 23% são sanguíneos. Aquela parte da brincadeira, da diversão. Quem nunca, né, trabalhou com aquela pessoa que chega cantarolando em casa, brincando. Eu falo que a Cris, a minha mulher, ela acorda com um humor insuportável. Ela canta, ela brinca, ela dá risada, ela tem um salão de beleza, ela atende a cliente. Bom dia, Rainha do Nilo. Eu falei, meu Deus do céu, 8 horas da manhã, como é que ela pode atender as pessoas desse jeito? E eu sou o colérico, né? Eu sou o colérico. Então, assim, até eu estabilizar o meu humor leva algumas horas. Pelo menos ali, não umas horas não, mas pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, tranquilamente. E isso é 14% da população mundial. Qual a Então, porcentagem do melancólico? 60, Uau! tá? 60%. E 14 a 16% ele é o colérico. O colérico, o que que é? É o dono de empresa, ele é o fazedor, é o centralizador, é o cara que ele não procrastina, ele não pergunta se você quer pizza. É a Ele já... Patrícia. Oi? É uma brincadeira, só o colérico é a Ah, tá. A Patrícia. Érica falou aqui, ó. A Érica é igual a minha esposa. Que top, Érica. Eu falo assim, brincando, né? Do humor insuportável, é só para uma provocação, mas eu acho o máximo, sabe? Me empolga. Isso é muito de. Para mim é maravilhoso isso. E é o estilo dela, e isso é muito top, é muito bom. É melhor ter uma pessoa feliz do que ter uma pessoa reclamona. Agora, qual é o segredo? O colérico está aqui e o fleumático está aqui. É o contrário dele. Nossa, só esse cara sabe fazer as coisas.
Esse é o morto dentro das calças. Só resumindo a conversa, né? E aqui é o contrário. A Patrícia aí. E aqui é o contrário. Nossa, eu não sei do que tanto dá risada. Nossa, essa mulher só reclama. Só reclama. O que eu tenho que fazer? Equilibrar esse barco aqui nas minhas emoções. Ora eu tenho que ser fleumático, a hora eu sou melancólico, a hora eu sou sanguíneo. Então hoje eu busco equilíbrio para isso. Eu sou colérico sanguíneo, né? Então nós somos bifusões. Nós temos os quatro, mas dois predominam. Então eu sou o cara que te mando para o inferno de uma forma tão feliz que você não vai começar a viagem. Né? Aquele cara que faz, às vezes está bravo pra caramba e na hora que termina dá risada. E na hora que está muito cansado chora. Então, qual é o nosso temperamento? Quais são os nossos programas? Isso é mais forte do que a gente. Agora, se a gente conseguir entender de onde essas pessoas vieram e como elas foram formadas em suas programações mais enraizadas lá no subconsciente, a gente começa a abrir essas gavetinhas e limpar essas gavetinhas que estão aí dentro, ressignificando. Até, Thaís, num processo de rebirth, num processo de regressão, imagina que a gente está no programa do Silvio Santos e tem aquela caixinha fechada que vai sair uma cobra, né? Ó, não é para se assustar essa cobra de brincadeira, não se assuste. E aí você abre a caixa e você assusta. Como é que você neutraliza na hora que ela tiver acesso ao subconsciente de um trauma? Esse é o segredo. E você tá junto com ela nesse processo, começo, meio e fim, é importantíssimo. A gente que vai tratar de empresas. Cara, mas eu já quebrei. É o mesmo processo do rebirth. É o mesmo processo de regressão. Porque ele está preso no passado. Ah, eu já tive 3 empresas. Pô, e você quebrou de novo? Quebrei. Padrão de não merecimento. Ele tem um arquivo lá dentro da mente dele. Meu pai não foi empresário, minha mãe não é empresária, meus irmãos não têm nada. E quando eu tenho, eu quebro porque eu me saboto. Relacionamentos. Pô, já estou no terceiro casamento, no quarto casamento. Tá quase entrando pro livro do recordes lá com a Gretchen, tá? E sempre tá casando de novo. Mas o problema é a pessoa ou é ele? Percebe? Qual é o programa que ele tem dentro de relacionamento? Vamos supor que você teve uma infância onde os pais tinham tratamento ríspido. Você está dentro do mesmo ambiente e conheceu uma pessoa e dá esse tratamento ríspido para ela. E aí os filhos crescem, arrumam uma namorada e maltratam esta namorada. E tá tudo bem, para mim é normal. Eu vi meu pai fazer isso, eu faço isso, meus filhos fazem isso, os meus avós faziam isso. É normal? Não. Como é que eu mostro que existe um mundo fora do mundo dele? Pedindo para ele experimentar outro ambiente. Eu fiz uma experiência aqui em São Paulo, no transporte público, assim, a importância do ambiente. E dentro dessa importância do ambiente, eu estava no trem e as pessoas entram aqui desesperadas, parece que o mundo vai acabar. Chegou numa determinada estação, todo mundo sai que nem doido para fazer a integração com o metrô da linha verde. Na hora que chegou na linha verde, todo mundo em fila, obedecendo à entrada do trem. O mesmo público, o mesmo horário, eu estava acompanhando esse movimento. Olha a influência do ambiente. E você é 60% do ambiente que você vive. Aqui em São Paulo tem muito isso, né, Patrícia? São Paulo é uma loucura. E quando a pessoa muda de ambiente, ele sai aqui da região do Grande ABC, eu estou em Santo André, e ele vai para a Avenida Paulista, o corpo dele muda. O jeito dela andar e dele andar muda. A postura corporal muda.
Eu sei porque eu percebi isso em mim. Eu falei, nossa, eu tô metido aqui. E foi quando me chamou a atenção que o ambiente estava me moldando. Se você está no ambiente com som alto, você vai gritar. Se você está no ambiente com som baixo, o teu tom de voz vai lá embaixo também. O ambiente te molda. E é essa que faz toda a diferença. Agora, na construção de relacionamento, onde você sai da sua casa e você vai visitar um cliente, que ambiente você está? Você se adaptou a ele ou ele está se adaptando a você? O cliente foi até a sua clínica. A cliente não vai se adaptar a você, porque você está em alto nível. Você vai ter que se adaptar ao cliente que está ali, convidando ela a ter a experiência de viver aquilo. Você já experimentou água com hortelã? Não. Experimenta. Depois você me fala. Você já fez meditação? Não. Experimenta. Depois você me fala qual foi a sensação. Você já escutou música clássica? Não. Ouve uma vez. Não gostei. Tá tudo bem. Você já experimentou tal coisa lícita, pelo amor de Deus, sempre, né? Você já experimentou tal coisa? Já. Que bom. Como foi sua... Ah, diferente. Esse diferente, ele foi bom ou foi ruim? Olha o ou aqui, ó. Não dá terceira via. Foi bom ou foi ruim? Foi diferente. Mas esse diferente foi bom ou foi ruim? Traz de novo a pessoa para a pergunta. Para ela ser incisiva, para ela ser direta. Ali você está treinando a mente dela para ela começar a verbalizar o que ela está sentindo. E as pessoas têm medo de falar o que estão sentindo. Então ela come as suas emoções. E elas engordam. Tem colesterol, tem pressão alta, tem diabetes. Pessoas com sobrepeso estão carregando responsabilidade dos outros. Mãezona, sabe? Mãezona. Aquela mãezona pegada, né? Você pode ver que ela está fora de peso, que ela está carregando os filhos ainda. Então faz a pessoa verbalizar. Ah, foi bom. Você vai experimentar de novo? Ai, não sei. O que te impede? Se foi bom, se você sentiu uma sensação positiva, se aquilo te fez bem. O que te impede você continuar o segundo passo? Ai, os outros estão falando que eu sou mentira. Tá. Lembra quando a sua mãe falava que você não era todo mundo? Lembro. Então, você não é todo mundo. Você vai ser diferente. Faça a diferença, seja diferente. Eu gosto muito de um desenho que eu falo para as pessoas assistirem. Ele é um clássico, é um filme muito técnico. Se vocês quiserem, eu posso até mandar no grupo, que é, meu Deus do céu, como é o nome do filme? Procurando Nemo. Já assistiram? Agora assiste pela parte técnica do filme. Nemo queria ir para a escola. O que que aconteceu? O que que o pai dele falou para ele? Não, não vai não, você não está pronto. Não, pai, eu tô sim. Não, você não está. Por quê? Ele tinha uma nadadeira menor, não era? Tem gente que fala que é mãozinha, tem gente que fala que é pata. Eu dou risada nessa hora, e tá tudo bem. O importante é ela saber o que é. E aí o que acontece? O Nemo vai para a escola e o Nemo some. Essa é a pegada do filme. Olha a mensagem subliminar aí. Entra uma segunda personagem chamada Dory. E qual a habilidade da Dory? Ela esquece. Não importa. O que os outros vão falar, não tô nem aí. E a frase do filme é: aconteça o que acontecer, continue a nadar. Até nos treinamentos eu brinco, né? Continue a nadar, 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 nadar. Aconteça o que acontecer, continue a nadar. Faça, repita, faça, repita, faça, repita, faça, repita. Estou errando, faça, repita, até chegar à perfeição.
E aí a Dory tem uma sacada, que ela vai lembrar o que é importante. E o que é importante ela lembra e faz, ela executa. Dentro do nosso comportamento mental, nós estamos dando muito ibope àquilo que não importa, ou nós estamos nos preocupando com o que os outros vão falar? A opinião do outro é só a opinião do outro. Dá uma de Cortella aqui. Cortella fala que fazer melhor, e quando você puder fazer melhor ainda, melhor você, viu? Ó. Não melhor para o outro, mas o seu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tiver condições de ter melhor ainda. Cara, fantástico. O que você está fazendo? É o seu melhor ou possível? Faz o seu melhor. Busque o seu melhor. Está dentro de você. E se você lançar para você ordens positivas, e você pode começar o seu dia assim: tudo o que eu preciso está dentro de mim agora. Eu sou fruto da perfeição. Tudo que eu aprendo eu não esqueço. A minha mente vai entregar aquilo que eu preciso, na hora que eu preciso e para quem eu preciso. E que eu seja agente de transformação, que eu seja luz e paz e caminho para as pessoas. Que assim venha a ser a cada dia e que eu me torne cada vez melhor. Pronto. Seu dia está pronto. Você emanou energia e só vai vir coisa boa para você. Ah, Lê, mas é todo dia assim? Não. Tem dia que me tira do sério? Tem. O que que eu faço? Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. A minha mente vai entregar tudo o que eu preciso para ser um agente de transformação, não para o outro, agora para mim. Porque a pessoa não tem, não deixa você ter, para ela ter razão daquilo que ela é. As pessoas não têm, não deixa você ter, para ela ter razão daquilo que ela é. Independente do que vocês forem fazer, na hora que vocês desligarem este computador, vocês se transformaram. O mundo lá fora não. Vocês vieram buscar conhecimento. O mundo lá fora não. Eles estão presos numa matrix, numa bolha. E eles não querem sair dali. Porque é uma zona de conforto. É o cachorro deitado no prego. São os comportamentos mentais da repetição que não te leva a lugar nenhum. Nascer é um processo que dói. A gente chora, tem cólica, o intestino funciona, começa a andar, cai, começa a nascer os dentes da diarreia. É uma dor insuportável quando está nascendo os dentes. O segundo abandono é aos 3 anos ou aos 7. Quando a gente vai para a escola, a mãe vira as costas e te deixa. E você vê que ali é o mundo real, que você agora está sozinho. Mas você também pode entrar para a linha da perfeição, usando alguns filmes, usando algumas frases. Tudo que eu preciso está dentro de mim agora. Do que vale tanto conhecimento se eu não tenho como retribuir? Karate Kid, põe casaco, tira casaco, põe casaco, tira casaco. Olha a mensagem, continue a repetir, continue a fazendo, continue acreditando no seu processo de vida, de evolução que você vai. E sempre visitando aquela criança pequenininha que está dentro de você. Na hora que você for dormir, conta uma história para ela. Pega uma foto, fala com ela, conversa. Dá boa noite, dá bom dia. Dê bom dia para sua criança. Ela vai te retribuir com um sorriso. O bebezinho, quanta alegria que é você ver o sorriso de uma criança, uma gargalhada de um bebê. Você pode estar morrendo de raiva. Você vê aquele sorriso banguela e você vê que a criança ela está feliz. Ela não está nem aí para o que está acontecendo lá fora. Eu evito muito falar processos bíblicos, sou católico, tá? Mas tem uma frase que eu gosto muito na Bíblia. Vinde a mim todas as crianças, pois ela é o reino dos céus. As crianças? Não, a pureza. E cadê a sua pureza? Cadê a simplicidade?
Cadê o simples bem feito? A transformação bem feita? Qual é o seu propósito da sua profissão? Leva isso para a cama hoje. Por que que eu estou aqui? Qual é o meu porquê? Por que que amanhã cedo eu vou sair dessa cama? Para quem, por quê e para quê? O que eu quero da minha vida? E se eu pudesse me ver com 80 anos de idade agora? Como seria a minha pele? Se eu olhar para trás, quais foram os feitos que eu fiz? Qual é a história que eu escrevi? E olhando para trás, você numa praia, sol azul, água batendo. As suas pernas não têm mais tanta força para andar rápido. Você olha para suas mãos e vê suas mãos enrugadas. A respiração é um pouco mais lenta. A vista é turva. E lá atrás, você vê um vulto, uma criança correndo. Você para e essa criança continua correndo. E essa criança grita o seu nome. E na hora que ela vai chegando perto, você vê que é você. E você se abaixa e você abraça essa criança. Você passa a mão nos cabelos dela, no rosto, no corpinho, naquela mãozinha pequena, fofinha, naquele pezinho descalço, naquele sorriso que só você tem. E aí você olha naqueles olhinhos pequenininhos e ela olha nos seus olhos enrugados. E você vai falar para ela hoje à noite? Apenas abrace e agradeça. Obrigado por me trazer até aqui. Obrigado por me conduzir até aqui. Eu sempre estive dentro de você e você sempre esteve dentro de mim. E a gente nunca vai se desapegar. E nessa hora, ele solta a mão e começa a voltar para o seu destino. Começa a voltar para o seu lugar. E você continua a caminhar até um dia que vai chegar a última página. E o que você quer escrever na última página da sua vida? É sobre isso. É sobre trazer a reflexão, o porquê nós estamos aqui, por que que eu estudei tanto, por que que eu quero ser o que eu sou, qual é o meu objetivo de vida, qual é o objetivo de vida de cada uma de vocês. E não é para o marido, não é para o esposo, não é para o filho, não é para o pet, não é para o Alê, não é para a Patrícia. Não. O que você quer para você. Hoje eu falo com o seu melhor amigo. Ele vai ser papel e caneta. Escreva. E quando você escreve, você gera uma autoridade, uma conexão, uma realidade. A sua mente entende que aquilo é real. Assim como o Homem das Cavernas e a Bíblia. Assim como o seu nome que está no teu RG e algum cartório desse país. E também, eu creio, que existe um livro da vida, que o teu nome está lá. O que você quer deixar de legado para esse povo? Programe a sua mente, acredite que dá. O impossível também acontece. Eu sou Alessandro Ramos Vasconcelos, tenho 52 anos, pai da Letícia, pai da Amanda. Eu tenho uma filha de coração, que é a Letícia, que é a filha da Cris. Há 8 anos eu conheci a Cris, a mulher que transformou a minha vida. E ela me deu motivos e vontade de viver. Eu tinha quebrado financeiramente,
eu tinha quebrado emocionalmente. Há 1 ano e 10 meses eu dormi dentro de um carro, eu tomei banho no Sam's Club, em banheiro para trabalhar à noite, banheiro, um lavatório, uma toalha, para colocar um terno e gravata para ir trabalhar. Passei frio, passei fome, mas eu acreditava que estava dentro de mim o que eu queria. Eu tinha um propósito maior. E um dia eu consegui limpar meu nome, e a primeira arte que eu fiz, eu ganhei um voucher e fui numa palestra. E nessa palestra eu ganhei eu fui no bingo, ganhei um voucher para ir numa palestra e eu fui. E o evento custava exatamente R$ 3 a menos do limite do meu cartão. E através disso a minha vida foi transformada. De um cara desacreditado, de um cara que nasceu para ser peão, descarregar caminhão. No dia 20 de 11 de 2019, eu conheci um cara que transformou minha vida. Ele apenas me deu uma orientação para onde eu deveria chegar. E estou aqui, hoje empresário, mentor, faço parte da Academia Brasileira de Mentores, sou treinador de inteligência emocional, sou palestrante, sou mentor coach, sou hipnólogo, terapeuta, mas nada disso ele está acima do que eu sou como pessoa. O meu cargo não mostra quem eu sou. Os meus currículos não mostram quem eu sou. Vai ser as minhas atitudes, as minhas ações que eu vou conseguir levar a minha mensagem ao mundo. E eu tenho muita honra de falar desse cara aqui. Sucesso está em suas mãos. Rodrigo Biratã Cardoso, cara que eu tenho toda a honra, é o meu professor de neurociência e neurolinguística, Nelson Leandro. Graças a eles, eu transformei melhor. Eu dei direito a eles de me ensinar aquilo que eu já sabia e eu não sabia que eu sabia. Tudo o que você quer está dentro de você. Olha para dentro de você. Leva para os seus clientes. Tudo que eles querem e eles precisam dessa transformação. E quem sabe, Patrícia Carriel, Karina, Érica, Thaís, Patrícia Fernandes, de juntas, vocês escreverem um livro, levar sua mensagem ao mundo. Isso não é para mim, isso é para vocês. Qual é o legado que vocês querem deixar? Agora, eu estou aberto a perguntas para quem quiser perguntar algo, para a gente terminar essa noite. Espero ter contribuído, ter enriquecido vocês, né? A Thaís é de Santa Catarina, a Patrícia é da onde, Caio? Que lugar? Tá sem o teu som. Sou de São Paulo, moro perto do Autódromo de Interlagos. Ah, legal, tô sempre por aí também. É, Karina, nos ouve, Karina? Ou Érica, talvez elas devem estar ocupadas aí, tá tudo bem. Então é isso, sabe? É a gente levar a transformação, é você pegar a tua mensagem e levar ao mundo. É sobre isso. A Cá tá no treinamento, tá simultâneo aqui, ó, tá se dividindo. Ela tá Ah, com o normal. treinamento do Gata e aqui com a gente, mas ela é daqui de São Paulo. E a Érica, eu acredito que ela seja também daqui de São Paulo. Ela é um contato frio, criamos uma conexão muito gostosa. Ela É é de São técnica Paulo de também. Uhum. empreendedora nata, várias enfermeiras com medo de empreender, e essa mulher que é técnica de enfermagem já está aí empreendendo lindamente. Já atende pacientes, enfim, tem uma jornada bem bonita aí. E aí nós nos conhecemos hoje.
Eu falei, venha se conectar com a Ah, que gente. top! Um dia, exatamente. E ela tá aí, ó. Fantástico. Bacana. É isso. É, semelhante atrai semelhante. E na hora que você dá essa oportunidade para conhecer outras pessoas, tudo acontece. Hoje os meus Tá no sócios, ônibus. né? Ela tá no Os ônibus. meus sócios, tá no ônibus, tá tudo bem. Os meus sócios, os meus parceiros de jornada, vieram tudo através de imersões, de treinamentos. E agora, dia 28 eu vou palestrar para 5.000 pessoas. Então, você imagina, gente pra caramba. São 13 cidades, empresários de 13 cidades. A gente vai levar nossa mensagem ao mundo lá. Eu vou falar sobre inteligência emocional de vendas. Tá? E é sobre isso. Meninas, estou aqui. Mais uns 10 minutinhos aí, se vocês quiserem fazer pergunta, alguma coisa. Falem-me tudo, não esconda-me nada. E estamos aqui pelo Posso, propósito. posso falar? Lógico, sempre. Eu sou muito metida, eu só fico falando. É, eu adorei a tua palestra, o teu ensinar, a tua entrega, uma mensagem muito, muito linda, mesmo que não estava 100% de atenção, hoje aqui estava dividida ali também com outra atividade, mas eu prestei o máximo de atenção. Então, muito obrigado. Quero te dizer também que a tua história é muito parecida com aquele filme do Will Smith, A Busca da Felicidade, e ele Aquele também filme, passou em aquele filme me metrô, representa. correu, muito, 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 assim, a tua descrição, a tua história de vida, né? E, e que sim, ela nos acrescenta a não querer desistir, né? Às vezes a gente não passa tanto trabalho assim, mas também passa trabalho em alguns momentos da nossa vida e desistir é o que não desistir é o que acaba nos movendo, né? E Verdade. também quando vim para Santa Catarina, ou vim para Blumenau aqui, ou Florianópolis, que é o lugar mais perto da capital, a gente pode marcar uma conexão pessoal, tomar um café, se conhecer, tá? Não tenha Tá o dúvida, convite. eu vou comer as mais maravilhosas cucas que existem no país, em Santa Catarina. Roda, em Pomerode. Você vai comer as cucas em Pomerode. Aqui em Blumenau você vem comer a batata do alemão batata. Isso sim. E tomar Perfeito, muito vamos chopp. sim. E tomar muito chopp, né? Na outubro. Mas quando vem para cá, não é para a gente fazer essa conexão mesmo de se conhecer pessoalmente, tomar um cafezinho, né? Se Vou com estiver próximo toda da a honra. região. Outubro ou novembro eu devo estar por aí. Beleza. Então a Ou, gente se conhece quiçá, pessoalmente. quem sabe a gente montar um treinamento de inteligência emocional. Aí, Ah, né? olha, Eu não vou dá compartilhar ideia que eu aqui. sou capaz de ficar em. Então, a Patrícia vai participar agora dia 23, 24 e 25 de maio. Eu vou fazer uma imersão de inteligência emocional aqui de 3 dias em Ribeirão Pires, onde eu vou trabalhar toda a parte da programação mental, porque você faz o que faz, fazendo essa conexão com o teu passado, presente e futuro, né? Criando o mentor do futuro e a gente fazendo umas limpezas emocionais aí dentro de todo mundo. Vamos ter a Carla Compesato falando sobre enneagrama, que tipo de pessoa você é, que comportamento você tem, com quem você combina com quem. Fernando Martins falando que empresas e pessoas felizes produzem muito mais. Cláudio Cunha falando sobre organização pessoal e profissional. Mais duas advogadas falando com pessoas de alta performance, produzem muito mais. Pessoas alegres produzem muito mais. E a Fabi Trombino falando sobre da experiência EQM, experiência quase morte, a transformação que ela teve no corpo dela depois dessa experiência. Vai ser assim 3 dias incríveis, apostilados, serão 3 dias com técnicas. E para quem participar, olha, se eu fosse você, já comprava passagem minha de Santa Catarina para cá. Quem participar do evento ainda vai ter um bônus que vai participar comigo em 6 encontros online, que eu vou fazer a mentoria sobre negócios e sobre vida pessoal. Então, vai ser um grupo fechado na internet, onde eu vou dar oportunidade para todo mundo falar, conversar e dar orientações de como você pode seguir a tua jornada, o teu caminho, o teu trabalho, como você reorganizar.
E para quem fizer sentido, depois, Lê, eu quero fazer uma mentoria mais profunda. Aí a gente vai ofertar isso também numa condição especial. Então, a gente cuida de pessoas, mas não é sobre business, abertura do Desafio no Limite. O business vem depois, negócios vem depois. Primeiro você abre, se transforma para depois você crescer. Já deixa o convite também, né? Ribeirão Sim, Pires é vamos logo lá. ali, né? Quem quiser já pode ir comigo no carro. Ribeirão Não quero ir Pires, sozinha. Ribeirão Pires, São Paulo, região do Grande ABC, vai ser no hotel e vai ser assim transformador. A gente quer levar muita coisa bacana aí para vocês, quebrar alguns padrões e você se desafiar algo. Eu vou mandar o vídeo para vocês na hora que a gente terminar aqui. Maravilha, É isso. maravilha, Olha, Lê. e menos que um cafezinho por dia, tá? Que Menos que um maravilha. cafezinho. Geralmente a gente vê esses treinamentos aí, 8, 10, 12, 15 mil reais. E não, o nosso é menos de R$ 1.000. E eu tô para te falar que você pode pagar em até 12 vezes de R$ 84,90. Tá? Só É coisa isso. boa. É Bora, isso. menina! Então, é a transformação. Vamos lá. Não Patrícia? quero ir sozinha, não, hein? A Érica, que legal! Muito bom. Ai, Vamos top, juntas, Erika. Érica. Olha, quero te conhecer aqui nesse movimento, hein? Maravilha, que top. Paty também, amiga, bora gerar esse movimento. Bora visitar Ribeirão, né? Olha, eu estou sempre em Ai, Interlagos, aí no Deus. autódromo, que eu faço parte de uma categoria, eu faço a gestão comercial deles. Né? Então, eu tenho várias atividades, meninas. Tenho uma empresa, tenho uma distribuidora de cosméticos, dou treinamento, dou palestras, desenvolvo pessoas, faço mentoria empresarial, mentoria para o segmento da beleza. 5 livros aqui, sendo rascunhados para escrever. Né? Tem aqui esse momento maravilhoso com vocês, que é um momento mágico de aprendizado, é sobre isso. E escrevo todos os treinamentos de treinadores e palestrantes. De repente, eu quero dar um treinamento. Por onde começo? Peraí, para quem você vai falar? Então a gente rascunha tudo isso, faz as mentorias também. Né? De onde sai tanto conhecimento, o andar de cima lá pode responder. Tá? Thaís também, vem para São Paulo, fica aqui na minha casa que a gente vai lá para Ribeirão. Perfeito. Ó, para quem quiser seguir, o Instagram é Ale Vasconcelos Mentor. Você vai ver um carequinha lá sem barba, que eu deixei a barba aqui para gerar uma alta conexão. Tá bem? Ale Vasconcelos Mentor, tá lá no Instagram, mas depois eu ponho no grupo também. Maravilha, Lê, só coisas boas. Perfeito, é sobre Vamos tirar isso. uma foto? Bora tirar uma foto, galera? Bora lá. Bora registrar esse momento. Deixa eu, né, passar um aqui nas madeixas. Karina, apareceu Arruma teu aqui o cabelo, rostinho Ale. dela, bem-vinda. Você é de São Paulo também, Karina? Oi? Você é de São Paulo também? São Paulo também. Perfeito. Ouviu tudo aí que a gente falou? Eu vi. Então perfeito. Então, bora pro Desafiando o Limite. Bem-vindo à família Vamos Desafiando lá. o Limite. Isso é só o começo. Ó, deixa eu Amém. só Vai já sim. falar aqui, olha a sua importância. O Desafiando o Limite, ele é a porta de entrada. Depois disso, nós vamos fazer, esse é o Desafiando o Limite, o propósito. Depois vai ser Desafiando o Limite você e Desafiando o Limite o legado. E nesse intervalo, nós vamos fazer uma roda da cura, para a gente trabalhar as feridas emocionais mais profundas, que eu vou conduzir junto com os anjos, junto com uma equipe preparada. Depois disso, nós vamos fazer o Mastermind e o Power Mind, e onde vocês podem fazer parte desse ecossistema. Colocar a tua expertise. De repente, a gente vai para dentro de uma empresa, tem alguém aqui que tem expertise de RH, tem expertise de uma administração. A gente vai colocar isso junto numa mentoria para a gente fazer a melhor entrega possível para as empresas, para a gente realmente transformar CPF e depois transformar CNPJ. Então, eu creio muito no poder do grupo, no poder de conexões, que a gente entendendo o processo, fica mais fácil de todo mundo partir para um processo de evolução. E muita gente vai encontrar o seu propósito no meu propósito. E por que não juntar as mãos, olhar para aquilo, se fizer sentido, a gente dá uma sequência. E é sobre isso.
é sobre transformar vidas e pessoas e a gente fazer a coisa acontecer. A Érica apareceu, Érica, boa noite, bem-vinda. Né? É isso Gente, aí, vamos tirar uma foto aqui para guerreira, né? Guerreira. Agora vamos tirar foto com ela aí, gente. né? Bora para foto. 1, 2, 3 e. Ah, que top! Maravilha! Muito bom. Ah, o Ale, Galera, a Karine é coach, viu? é bom Professora, saber. especialista em neurociência, arrebenta. Muito bom Maravilhosa, saber. Vamos embora transformar o Brasil. né? Sozinho não dá. E esse projeto eu quero levar ele para o Brasil todo. E existe uma possibilidade desse ano eu já estrear na Europa. Não é certeza que eu vou conseguir, porque minha mulher vai fazer uma imersão, não, ela vai fazer uma atualização capilar na parte de terapia, ela é terapeuta capilar. Ela vai fazer o congresso internacional. E eu quero ver se nesse período eu consigo também colocar a imersão de inteligência emocional lá na Europa, a gente já levantando uma bandeira em Portugal e abrindo a porta para o mundo. É sobre isso. Uau, sensacional. O pessoal Ai, comenta. gratidão, Ale. Obrigada aí por toda a sua Gente, entrega, valeu, querido. Deus abençoe. valeu. Eu gostaria de terminar com uma história. Posso? Opa! Existia uma menina, ela era muito, mas muito invejosa. E ela morava num vilarejo que tinha um sábio. E tudo o que perguntava para esse sábio, o sábio respondia com tranquilidade, com amor e carinho. E ela queria, porque queria desmoralizar ele, mas nunca conseguia. Até que um dia ela estava andando pelo parque e ela viu uma borboleta. Ah, já sei o que que eu vou fazer. Eu vou pegar essa borboleta, vou colocar nas minhas mãos e vou chamar todo mundo. E vou perguntar para ele o que que eu tenho na minha mão. E ele vai perguntar. E ele vai acertar que é uma borboleta. Aí eu vou perguntar para ele se está viva ou se está morta. Se falar que está viva, eu aperto suavemente e entrego para ele morta. Se falar que está morta, eu abro a mão e ela sai voando. E essa menina fez exatamente isso. Chamou todo o vilarejo, chamou o mestre e ela pegou a borboleta. Mestre, o que eu tenho em minhas mãos? Bom, menina, tu tens uma borboleta, uma criatura feita por Deus. Ah, essa bichão. E ela está viva ou ela está morta? Ele parou, olhou fundo dos olhos dela e disse: a vida dela está em suas mãos. E vocês levem as suas borboletas para casa. Que a vida de vocês está na mão de vocês. Exatamente. Gratidão, querido. Tamo junto sempre. Gratidão, viu? Foi espetacular. Perfeito. Então, Obrigada, menina. parabéns por vocês estarem aí. Vocês poderiam estar em qualquer lugar, mas vocês deram o que é de melhor que eu tenho de vocês. E parabéns por essa conquista, por essa transformação e pelo conhecimento dessa noite. E a gente se vê no nosso Lá próximo no encontro. evento. Lá no evento. Se Deus quiser, em breve estaremos todos juntos. Tá bem? Maravilha. Gratidão, querido. Bom descanso aí para você e para a família. Obrigada pela sua entrega, pela sua energia. Meninas também, muitíssimo obrigada pela honra de estarmos aqui recebendo a Lê, né? E cada uma de vocês também com a melhor intenção. E bora para cima, né? Porque ele veio aqui para falar de venda, falou de tudo e fechou na venda, na decisão. E cabe a nós, né? Fazer com que o outro também tenha a melhor decisão, porque a nossa transformação, a transformação que a gente gera, né, para o problema da pessoa, para a situação, enfim, cabe nós também fazermos uma curva e falar: venha, venha comigo que eu vou te ajudar. Isso faz toda a diferença quando a gente busca ali sermos não insistentes, mas persistente no processo. É isso. Gratidão, Ale. Aconteça o que Beijo. acontecer, continue a nadar. Continue a nadar. Exatamente. Vamos lá. Continue. Bons Estamos no mares para caminho. vocês. Boa noite, gente. Tchau, Bom tchau. descanso. Boa noite. Tchau, Tchau. 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 Tchau, tchau.